Ele tem, na verdade, aí eu vou deixar alguns deveres de casa para vocês. Um dos deveres é vocês olharem aí o livrinho, porque nós vamos mandar brasa aí no capítulo 4, 5, o 4, 5, 6 e o 7. O de avaliação, eu vou dar uma aula, eu tenho um texto meu, que eu vou dar uma aula sobre ele, que é mais fácil. Então, na segunda de manhã nós vamos falar do 4, na segunda de tarde do 5, na terça de manhã do 6, na terça de tarde do 7 e na quarta do 8. Que não precisa ler o 8. Mas de qual, professora? Desse livrinho. Esse aqui? Não. É, esse aí. Ah, tá. Né? Então, se vocês conseguirem olhar, passar o olho nas perguntas, na coisa, é bom, porque daí vocês não ficam muito perdidos. Eu vou tentar fazer umas aulas que eu utilize mais questões e tal, que a gente fale um pouco mais, tá? Porque semana que vem são 2 turnos, né? 2 dias de 2 turnos é pesado. E um debate final sobre judicialização, a gente vai fazer na quarta-feira, porque a avaliação é mais simples. E esse capítulo, se no capítulo 1 ele define o que é política pública, no 2 ele fala das teorias, no 3 ele fala do contexto. Porque para ele, a política pública não é só uma decisão tomada por um governo local. Ela está referenciada. Então, basicamente, o que ele vai dizer para a gente? Que as pesquisas recentes sobre o que mais influencia as políticas públicas alimentam um debate de que nada perdeu de sua vitalidade desde o tempo de Lasswell. Lasswell é o autor que traz essa afirmação para a gente. Política pública é o governo em ação, né? Uma política orientada. Advertir os pesquisadores a fazerem conexões entre as análises técnicas das políticas e seu contexto social e político. Porque o objetivo desse livro não é dizer, olha, política pública faz assim, não é um manual comum, é um manual que tenta chamar o analista para a coisa da política. Muitos estudos sobre liderança política ou administrativa analisam o papel dos atores individuais e das organizações nas políticas públicas. Então, basicamente, nesse capítulo, ele vai falar dos subsistemas, do capitalismo e a democracia, e fazer uma lista dos atores. É isso que ele vai fazer pra gente. A orientação comportamental é temperada pelo fato de que os atores procuram e fazem, o que os atores procuram e fazem depende das estruturas políticas, econômicas e sociais que os envolvem. Bingo. Né? O comportamento político ele é orientado por essa estrutura que nós vivemos, seja ela parlamentar, seja ela executiva ou judiciário. Né? Hoje a gente falou várias vezes, né? Porque o judiciário, isso, aquilo. E é curioso, porque nessa literatura já não tem judiciário. O judiciário é uma coisa muito da relação Brasil. Por isso que uma coisa importante da gente pensar, não só em termos de teorização, mas em termos de estudo de política pública no direito, é ver essa relação com o judiciário. Não para estudar as decisões, eu disse isso, mas o impacto dessas decisões na gestão. Quando o judiciário decide, que é o meu texto lá sobre cortes, né, constitucionais e ação afirmativa, quando ele decide, um programa é de ação afirmativa, o que isso implica? Afinal, nas decisões que vão ser tomadas, na gestão pública, o que isso impacta? Ou não impacta nada? Ou isso é só orienta o comportamento? Então, são essas coisas que talvez a gente precise olhar, né? Segundo o autor, há um número crescente de estudos que procuram explicar o conteúdo da política com base nas ideias que os autores sustentam e suas expectativas sobre o governo adequado e a ação política. Aí eles citam, né? As sínteses mais bem-sucedidas dos diferentes modelos e teorias de política e policy-making tem sido uma variedade de abordagens neo-institucionais à vida política. É aquilo que o Rafael perguntou. No fundo, você não pega essas teorias, o corporativismo, você pega as teorias, principalmente as neo-institucionais, que combinam ator e instituição e tenta formular um modelo. Por isso que é pós-positivista. Então, por mais que o analista ali no Ministério da Fazenda, do Planejamento, pensando, né, no dinheiro que vai gastar, por mais que ele olhe isso, quando ele tem que, de fato, apresentar resultados mais
substanciais e ele quer ir além, ele vai pensar um pouco no contexto, quem eram esses atores, escolher uma fase do ciclo, né? Ele não vai ficar ali só no custo-benefício. Aí, novamente, ele retoma as teorias que ele já falou no capítulo 2, que é a teoria no nível micro, indivíduo, economia do bem-estar e public choice, né? Pensando nos fatores primários da intervenção governamental. A teoria macro, pensando aí nos grupos e nas classes sociais, o pluralismo e o marxismo, e as teorias institucionais, que o grande representante disso tudo é o neo-institucionalismo. E que a gente viu que o texto da Maria Paula, até aquele quadro de referências que eu me referi na aula passada, é totalmente neo-institucional, né? Totalmente neo-institucional. Isso no campo das ideias, né? No campo das ideias. No campo das teorias. No campo das ideias, o que ele vai dizer? Eu tenho o nível de ideias que é afetado, que é o cognitivo mental, é o comportamental, e o normativo, que é o valor. Esse conceito de valor, eu estudo política pública há alguns anos, mas esse conceito de valor, que é um conceito muito da referência pós-positivista, tem muito a ver com visão de mundo, ideias, propostas, argumentação. Então, quando eu estou falando para os alunos falam muito de mas o normativo é a lei. Não, o normativo aqui é a visão de mundo, o conjunto de propostas, né? Os sentimentos públicos, né? Por que o tema das cotas toca tanta gente e não toca tantas outras? Porque é uma interpretação da igualdade para além da igualdade formal, mas da igualdade substancial. Esse é um sentimento público, esse é uma estrutura simbólica, né? Uma outra visão diz, não, todo mundo é igual, não tem essa diferença divide o Brasil, enfim, uma abordagem que é uma abordagem inclusive superada do ponto de vista da formulação do STF, o que não significa que ela não continue, vamos dizer, em processo de luta política na sociedade. Então o normativo tem a ver com as estruturas simbólicas, com o que está por trás de uma política, com a concepção dela, a concepção valorativa, né? Aquilo que são os fundamentos, não só conceituais. Eu gosto do conceito de visão de mundo. Eu não sei se porque eu estudei durante muitos anos da minha vida, então eu gosto do conceito de visão de mundo. O cognitivo são as ideias do programa, os paradigmas políticos. Diga. Não, eu só... Levantou a mão. E aí, ele vai dizer o seguinte, olha, as ideias, então, outra coisa importante desse capítulo, o conhecimento, que ele já falou, né, das teorias ou dos métodos, que ele falou no capítulo 2, e os atores, é o que de fato impacta a política pública. E ele vai dizer, as ideias, eu tenho as estruturas simbólicas e eu tenho os paradigmas políticos. Como essa é uma discussão relativamente nova na política pública, essa ideia dos estruturas simbólicas, por isso que a norma, afetam a percepção da legitimidade e das justezas do curso da ação. E por isso que eu, particularmente, gosto da ideia de visão de mundo. O que eu acho que é razoável para este mundo. Na visão de um conjunto de gestão, um conjunto de gestores, a razoabilidade deste mundo é que a igualdade, para ser de fato alcançada no seu limite máximo, ela precisa prever aí aquilo que o próprio Boaventura fala, né, nos textos dele, você tratar desiguais de maneira desigual exatamente para atingir a igualdade, para você conseguir fazer a superação. Por exemplo, a equidade
ela é uma percepção de legitimidade, de justeza, por exemplo, né? E aí os paradigmas políticos são conjuntos de pressupostos cognitivos básicos, né? Então, enfim, necessidade de orçamento, ser público, ser discutido. As ideias de programas são soluções específicas de um conjunto designado como aceitável, né? Então, aqui os paradigmas políticos, eles de maneira mais direta vão desenhar a solução. Mas essa solução, de alguma forma, ela está ligada a um sistema de valores, que na disputa política ele vai aparecer. Então você não tem soluções que elas são só técnicas. Elas são soluções técnicas mediadas também por uma percepção da realidade sociopolítica. Tá? E aí por isso que ele faz essa discussão do sistema, do subsistema, do capitalismo e da democracia. Bom, em síntese, segundo os autores, o paradigma capta a ideia de que as crenças, valores e atitudes dão sustentação aos entendimentos dos problemas públicos. O poder explícito das ideias se torna evidente no modo como os policymakers compreendem os problemas e divisam as soluções. Segundo os autores, atores, instituições e ideias, eles sustentam que esse conjunto exerce um papel significativo no sentido de influenciar a evolução e os resultados dos processos políticos. Então não adianta pensar que a política pública ela é só a técnica pela técnica, mas ela tem esse conjunto de elementos, os atores, as instituições e as ideias que permeiam e que estão disputadas nessas instituições, que elas vão aparecer como pressupostos políticos dos programas e que muitas vezes reportam a um sistema de valores. E isso é interessante porque esse sistema de valores tem tudo a ver com a argumentação jurídica ou com a forma como esses valores são interpretados. Aí ele vai dizer, nessa discussão, né, eu tenho duas meta-instituições, duas instituições que elas estão para além das instituições, que é o capitalismo e a democracia. Então, deixa eu botar aqui também atores, instituições. Que é o capitalismo e a democracia. O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na produção e troca, orientado pelo mercado, quanto a uma sociedade em que o controle sobre a propriedade requerida para a produção esteja concentrado nas mãos de uma pequena parcela da população. Então aí ele vai dando alguns exemplos. Os negócios e as empresas tentam influenciar os governos de forma direta. Entre os muitos grupos de interesses encontrados nas sociedades capitalistas, as associações empresariais gozam de uma capacidade imbatível dada a dependência que os estados têm dos negócios. As contribuições financeiras das empresas aos partidos continuam a dar importante recurso para influenciar os policymakers. Enfim, é como ele dá alguns exemplos do que é o capitalismo. E a democracia, ela afeta diretamente o Estado e o policymaking. E ele vai dizer que que é democracia? A democracia é um dos conceitos mais polêmicos no campo da política. Segundo os autores, no final da década de 80, havia mais de 311 definições de democracia. Eles adotam qual definição? Plano de organização política, um sistema de tomada de decisão que envolve a estruturação do controle do Estado no dia a dia por meio das instituições representativas, cujos titulares são eleitos periodicamente. Né? Aquilo que eu falei. A democracia é a preferência pelo voto. A democracia oferece um mecanismo político que modera os efeitos econômicos do capitalismo. Exatamente, né? Você faz aí o freios e contrapesos. O grau de harmonia entre as duas metas e instituições é um fator de contribuição
fundamental para a coesão social e isso reduz a necessidade de autoridade coercitiva para manter a ordem doméstica. Então, se democracia e capitalismo conseguem caminhar, você mais ou menos tem uma paz interna. Se isso desagrega muito, você vai ter que ter uma autoridade mais coercitiva, inclusive para fazer valer as decisões. Professora, para vocês vai ter uma conclusão. Na visão do autor, a democracia e o capitalismo anda bem? Na visão do autor, eles são meta-instituições. E que nesse sistema político, eles convivem. Podem andar bem ou podem não andar. Ele não entra nisso. Porque essas são as lacunas desse livro mesmo, né? Porque ele não vai entrar nos problemas estruturais do capitalismo. Nesse momento, eu poderia dizer, olha só, a democracia liberal, como nós a conhecemos no mundo, vem de uma crise representativa longa, longuíssima, de quase 50 anos, desde os anos 70. O livro do Bobbio, que é O Futuro da Democracia, é de 84. E eu falo assim, gente, todo texto que eu escrevo, eu cito esse livro. Eu li esse livro, eu devia ter uns 20 anos de idade, então tem 30 anos. Que eu cito, eu falo, gente, não é possível que esse negócio... Pois muito bem, esse autor não entra nessa coisa, mas ele diz, a política pública está nesse contexto. Então, quando você tem uma crise muito grande nessa arrumação, e aí, por exemplo, a gente tem a crise da representação, mas a gente também tem os grandes players das corporações que muitas vezes não precisam mais do Estado, ou se precisam muito pouco, né? Se articulam, essa coisa das empresas de tecnologia, de telecomunicações, tecnologia da informação, internet, enfim, plataformas, isso é um negócio meio, assim, né, dizendo em termos muito banalizados, meio maluco, né, porque quem controla? E todo o debate de controla, não controla, controla, tira liberdades de mercado, qual é o desenho? E aí, veja, aí não é pensar uma política pública, mas é pensar como é que o Estado regula isso. Ele é mais coercitivo ou ele é mais responsivo, né? Por exemplo, nos temas da infraestrutura da telecomunicações, ele tem buscado ser mais responsivo na qualidade, entendeu? A Anatel está discutindo um modelo de responsividade desde o início do ano. Ele tem buscado isso. Mas aí na transmissão das mensagens, na coisa da venda do serviço, esse troço que a gente estava falando, você compra o pacote de dados, aí tá o Facebook e tá o WhatsApp. Aí o povo diz, mas acesso ilimitado, você está pagando o pacote de dados. Como é que se dá a regulação disso? Porque aí não é só o marco civil, é também um modelo de negócios. Entendeu? Então quem controla isso? Então são questões que vão aparecendo no Estado. E não é só como política pública, é também como regulação, normatividade. Tem muito a ver com os argumentos, o sistema de valores. Na eleição isso fica muito claro. Muita gente avisou, olha, é que muita gente... Eu achava que o que ia ser, vamos dizer assim, o caldo entornado da eleição seria o Facebook. Com a propaganda paga. Eu achava que isso ia virar um salseiro. Eu passei os últimos 6 anos estudando Facebook, internet, democracia digital. Eu falava, isso vai virar um salseiro. E o que virou um salseiro foi o WhatsApp. Sem nenhum controle, assim, né? As pessoas dizem, olha, fake news. Não, nós vamos combater. Mas como que nós vamos? Então, assim, faltou de fato. Claro, você, né, criou... Eu até estava num painel na segunda-feira, no Fórum Brasileiro de Internet, e teve um painel sobre fake news e eleições. Foi bem legal. Tá no canal do Nick BR. O Nick BR, ele é uma instituição responsável pela governança da internet no Brasil. E os vídeos todos estão gravados, vale a pena. E tem um painel de fake news, que é bem legal. E uma das representantes, acho que da sociedade civil do Intervoz, ela dizia assim, o representante do governo dizia o seguinte, que os painéis eram governo, sociedade civil, governo, movimentos, empresariado e academia. Os painéis eram compostos dessas 4 representações.
E o representante do governo dizia, olha, foi criado o comitê interinstitucional, não, mas assim, mas tudo bem, ok, mas o que o comitê fez? Assim, como é que foi que ele se apropriou desses valores? Então, de alguma forma, você ficou meio vendo o processo. E aí as eleições municipais estão aí para dizer muita coisa sobre o que fazer, como fazer, e na verdade quem denunciou o esquema da fake news foi uma reportagem da imprensa, né? Que denunciou e que, enfim. Né? Então, no fundo, o que ele não entra no tema do capitalismo e da democracia. Nós poderíamos fazer várias digressões. Porque ele faz um negócio nesse livro que é muito doido, né? Ele fala que existe um sistema de valores, normas, mas ele não enfrenta isso. Eles não enfrentam, esses 4 autores não enfrentam isso. Eles voltam para pensar os paradigmas políticos. O que informa os programas públicos. Aqui, no meu texto, na minha apresentação de terça-feira, eu falei de um autor que chama Fischer. É assim? Está lá na minha apresentação. Se eu não me engano, eu cito o texto dele. Que ele faz um texto que fala para além do empiricismo. Nesse texto que esse Frank Fischer escreve, ele diz assim, olha só, nós podemos aqui ficar olhando a política pública, o ciclo, mas na verdade o que a gente tem que olhar, em alguma medida, é os valores que estão por trás disso. Afinal, porque de alguma forma é isso que está nos subsistemas, né? Quando você faz um apelo às questões dos direitos humanos ou quando você banaliza isso. Né? Quando você volta para a agenda o tema da pena de morte. Né? Porque sim, porque não. E assim, eu não estou dizendo que é só na democracia que a gente pode fazer isso. No regime autoritário ninguém pode fazer isso. Né? Mas quando você faz isso, você remonta valores que vão desenhar isso aqui. Porque os paradigmas, eles advêm dessa perspectiva dos sistemas de valores. Que, infelizmente ou felizmente, a análise da política pública não tem se ocupado disso, essencialmente. Porque esses são temas talvez mais da ciência política. Mas em algum momento, quando esses paradigmas começam a ser muito alterados, talvez você tenha que voltar para lá e olhar para o sistema político, para o processo decisório das eleições. E olhar para que tipo de capitalismo que nós temos. Quando você desconstitui, e o movimento de desconstituição do sistema trabalhista e da Previdência não é um movimento brasileiro exclusivamente. Eu um dia desses falei, né, do Macron, um desafio de ter 9% de desemprego e de que emprego vai oferecer para a juventude. É desregulado, é sem previdência. Eles estão fazendo, a França está fazendo uma reforma previdenciária lá. Entendeu? Então, assim, veja, isso que a gente está vendo aqui no Brasil é uma tendência. No Chile não tem previdência. Então, quando essas coisas mudam os paradigmas, a gente volta para o sistema de valores. Então, esse capítulo é legal porque ele fala do contexto. Então, ele está chamando o analista da política pública para dizer assim, um olho na missa e o outro no padre. Mas ele não entra na dimensão da problematização disso, né? A gente poderia fazer um trabalho talvez mais acadêmico, olhar um pouco mais para essas problematizações e para os encurtamentos ou para as ampliações que a democracia vai ter. E até ter, talvez, como uma categoria de análise, tipo de democracia que a gente quer olhar num determinado arranjo político. É possível. Eu tenho visto pouco isso. Eu tenho visto mais sobre participação. Tenho visto pouco. Não te respondi? Sim, obrigado. E aí o que ele vai falar? Bom, ele entra nessa, aí é a sua pergunta, né? O capitalismo está associado aos direitos individuais e a democracia aos direitos coletivos. Essas duas metas instituições se encontram em lados opostos, já que a democracia é inerentemente vista como uma ameaça à ordem liberal, pelo fato de atuar na destruição dos direitos individuais. O Estado precisa estar bem organizado e ter apoio dos atores políticos e sociais para garantir a formulação e implementação das políticas públicas de forma eficaz, ou seja, que oferece resultado. A unidade, então, no fundo,
Se isso aqui estiver muito bagunçado, você pode ter certeza que os paradigmas políticos da política pública vão por brejo. Os paradigmas dos programas. Então, se essa harmonia, eles são sistemas que estão de lados opostos, mas eles precisam conviver minimamente com algum acordo, porque se eles não tiverem muito acordo, se um se sobrepor ao outro ou vice-versa, isso aqui vai ser afetado. A unidade dentro e entre os grupos sociais proporciona um ambiente político estável que facilita o policy making e promove a implementação. Claro, quanto mais essas coisas estiverem harmonizadas, melhor. Agora, quanto mais elas estiverem mais desarmonizadas, mais difícil de você chegar num paradigma. Por quê? Porque esse sistema de valores certamente ele vai erodir. Ele vai ter que ser ressignificado, reformatado. Então, eu acho que é um pouco o que o capitalismo no mundo está passando. Eu acho que o compromisso social-democrata e mesmo as respostas neoliberais, né, dentro desse compromisso, não têm sido muito capazes de gerar estabilidade para a política pública. Alguém, não sei se foi aqui ou se foi na minha aula lá de ontem, alguém me disse o seguinte, eu vou lembrar qual foi a argumentação. Você está assistindo, acho que foi aqui, você está assistindo no mundo uma coisa que a gente nunca assistiu, que é você ter uma marcha do capitalismo sem necessariamente você precisar mais da democracia. Então, regimes que vão deixando, acho que foi você que falou isso, regimes que vão deixando de ser democráticos, vão ficando mais autocráticos e vão perdendo, e vão fazendo isso em nome de uma liberalização maior, de um capitalismo mais selvagem. Então existe essa coisa acontecendo aí, Filipinas, entendeu? Existe esse troço acontecendo. Então a volta de visões de mundo mais conservadoras pode ser significativo disso. Agora, isso também, não foi aqui que eu fiz, isso eu fiz na minha aula de ontem. Eu volto ao meu ciclo. Olha, o Trump foi eleito há 2 anos atrás. Ele perdeu a eleição agora. Não perdeu no Senado, mas perdeu na Câmara. Né? Obviamente, a força dele é maior no Senado, né? Que é quem leva ele para a Câmara. Mas ele perdeu. Na Câmara você elegeu uma diversidade enorme. Então, também é muito cíclico. Né? Mas existe um pouco essa tendência, né, do capital transnacional requerer menos um pacto democrático e mais um pacto autocrático. Essa é uma tendência que a gente vai apontar em vários lugares do mundo. Aí a pergunta é, então quais são os paradigmas políticos que vão estar na política pública? Aí você pode ter uma coisa mais focalizada, né? Os anos 90 foi todo esse debate da focalização. E aí a gente até falou de um exemplo, né? Um exemplo claro que agora mudou um pouco a inflexão política, mas é o México, né? O México passou 20 anos num regime mais autocrático, né? De políticas mais residuais mesmo, e agora mudou. Você teve a eleição de um candidato, né? O Chile vem passando por alternâncias. Ora o partido mais democrático, né? Que é o partido da frente lá da Bachelet, e ora o partido mais liberal, que é o Piñera, né? Agora estamos em fase de Piñera. E eles vêm se reservando no poder nos últimos, eu fui para o Chile em 2006, nos últimos 12 anos, né? Um outro. A Argentina está fechando aí o terceiro ano de governo Macri, né? E aí várias outras coisas. O Uruguai tem resistido, a frente popular tem conseguido fazer os seus candidatos, mas, enfim, você tem. O que ele quer chamar a atenção é que não adianta pensar política pública se você não tiver um olho na missa e outro no padre, que é o sistema, o contexto político. E aí ele vai dizer, aí tem que olhar um pouco como é que os atores vão se mover e o que eles se propõem na formulação da política pública. E também na implementação, né? Porque aqui tem atores de todas as coisas e nas ideias que eles têm. O que ele vai dizer? Para gerar e implementar as políticas públicas de forma eficaz numa dada democracia capitalista, o Estado precisa ser bem organizado e contar com o apoio dos atores sociais preeminentes. Ele está falando assim, um mínimo de equilíbrio entre essas duas forças eu preciso.
Se não tiver, talvez eu não tenha políticas públicas com esse sentido tão público. Talvez eu tenha políticas mais restritas, mais residuais. As relações são complexas, segundo Pierre Painter. A unidade dentro e entre os grupos sociais proporciona um ambiente político estável que facilita a policy making e promove uma implementação efetiva. As organizações fortes podem barganhar com mais eficácia e não precisam fazer demandas irrazoáveis para manter o apoio de seus membros, né? Então, assim, se elas não estão muito fragilizadas, agora se você desequilibra muito, alguém vai para cima, né? E vai levar. E aí outra coisa que eles nos colocam são as estruturas político-econômicas e a interferência disso na política pública. Quando se trata da eficácia da policy making e da implementação, a situação mais desejável para o Estado é que tanto ele quanto a sociedade sejam fortes, com estreita parceria entre ambos. Dessa forma, maximizando e dando equilíbrio, tanto à capacidade como à autonomia política do Estado. Então, se você esgarça muito, né, porque veja, política e economia são faces de uma totalidade, mas se você esgarça muito um em detrimento de outro, a possibilidade do consenso que a política pública requer é muito pequena. E aí, muitas vezes, você paralisa a agenda, você fica mais brigando sobre os valores do que sobre os paradigmas do processo. Segurança pública, me parece que nós vamos enfrentar isso, né? E aí, como você, por exemplo, no próximo governo, você não tem uma maioria tão bem constituída, né? Pode ser que o presidente do Legislativo, da Câmara, o presidente da Câmara dos Deputados não concorde com todas as posições do governo eleito, né? E queira negociar, isso pode acontecer, entendeu? E aí você, que é diferente de uma outra correlação de forças, né? Essa é uma discussão do Peter Evans, que ele chama esse arranjo institucional de autonomia entranhada, né? Essa coisa de que você precisa do equilíbrio político-econômico para pensar a política pública. Mesmo numa ordem liberal. Mesmo numa ordem liberal. Né? Numa ordem mais liberal. Aí ele fala um pouco dos sistemas políticos, e aí ele fala, né, das características do sistema federal e unitário. Ele fala da Grã-Bretanha, do Japão e da França. O governo tem poderes para tomada de decisão e ele pode decidir delegar os poderes aos níveis inferiores ou impor. E aí, no nível federal, a negociação é mais, vamos dizer, o buraco é mais, enfim, né, é mais plural, é mais multinível, né? No Brasil, Estados Unidos ou Austrália, existem pelo menos 2 níveis de governo autônomos. Esses níveis não estão ligados numa relação superior-subordinado, como ocorre no sistema unitário. Outro ponto, esses níveis autônomos gozam de discrição em matéria de sua jurisdição, que é garantida pela Constituição Federal. As competências. Por isso que na primeira aula eu falei, saber competências hoje para o advogado é fundamental. Desenhar competências hoje é fundamental. Né? Para pensar um pouco a política pública a partir do direito. Competências e instrumentos. E correlacionar competências com instrumentos. Professora, a Alemanha estaria com modelo federal? Então, a Alemanha, ela é muito peculiar, né? Porque eu acho que ela é um mix das duas coisas, né? Ela consegue misturar as duas coisas. Porque o federalismo, ele tem graus, né? Por exemplo, o nosso federalismo, ele ainda é muito centralizado. Por isso que é muito temerário quando você fala que você vai, quando você acena para uma perspectiva que questiona se os sistemas públicos de políticas sociais vão continuar a existir. Porque se os sistemas querem, por exemplo, uma discussão que está, né, muito presente na fala do candidato do presidente eleito, né, Jair Bolsonaro, vou fortalecer os poderes locais, o município. Mas olha, pela nossa Constituição, o município tem autonomia, mas a autonomia dele está mediada por uma centralização imensa na União. E qual é o lugar onde está centralizado? Os fundos de financiamento de política pública, os sistemas. No SUS, onde que o SUS encrenca? Na assistência básica, o governo federal paga. Mas na assistência de média complexidade e alta é fundo a fundo. E aí precisa do papel dos estados, e os estados nem sempre fazem a parte deles. A reportagem, quando fala mal do SUS,
não conta isso. A gente sabe porque a gente estuda, né? Mas a reportagem não conta isso, mas é fundo a fundo. E às vezes o pedaço, o que o conselho, o que a Câmara Setorial define é: vamos comprar as ambulâncias. E tá lá, que as monte de ambulância lá. E o prefeito chega lá no hospital, o prefeito chega lá no... não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. A questão da judicialização da saúde, ela não é judicialização da assistência básica. Ela é a judicialização na média e na alta complexidade, na saúde básica. Claro que quando você corta recurso e tira o programa Saúde da Família, é óbvio, você vai botar mais encrenca onde não tinha. Pensar num formato mais residual, e aí, claro, aí tem que mudar o paradigma da política pública. E se é residual, alguém tem que fazer aquilo. São as igrejas, é a caridade privada, quem que vai fazer isso? Aí tem que pensar no modelo. Mas tem que pensar no modelo, porque se não pensar no modelo também não adianta falar nada, entendeu? Porque não adianta. E aí realmente tem que pensar, redesenhar, voltar, fazer os pactos. E aí, por isso que a coisa da democracia, por mais que o capitalismo não seja o par perfeito, mas ela é importante por essa perspectiva. Tudo bem? Respondi? Então o que ele vai dizer? E isso também é um elemento de contexto. E aí ele começa a falar dos atores, né? Os atores políticos domésticos. Os políticos eleitos, os membros do executivo, é o ator-chave em qualquer subsistema da política pública. Claro, no presidencialismo, o executivo tem poucos freios, no parlamentarismo, né? E no presidencialismo, o executivo enfrenta legisladores oposicionistas, então tudo vai ter que ir lá negociar no Congresso. Mas por isso que é o livro que eu te emprestei, do presidencialismo de coalizão. Tem gente que arrepia, fala, não, porque você negociar, tá, mas sem isso você não governa. Ou você muda o sistema. Já se teve essa tentativa no Brasil, num outro momento. Ou você muda o sistema. Já teve um plebiscito para mudar do sistema, mas esses são atores importantes de veto. E é onde a tomada de decisão está ali, né? Os membros do legislativo no parlamento, eles garantem que os governos prestem contas ao público. No parlamentarismo, no presidencialismo, apresentação, análise de problemas sociais e desenvolver políticas públicas para enfrentar os problemas ora mencionados. E nos legislativos contemporâneos, as funções políticas são realizadas não no plenário, mas nas comissões, né, por linhas setoriais ou funcionais. Então também ganham poderes importantes, né, de decisão, de construção. Quer dizer, o marco civil da internet não, mas o marco da ciência e tecnologia foi um pouco isso, né, uma grande negociação com o Congresso, né, e é interessante porque essas políticas que são mais consensuadas, elas podem até ter problema de implementação depois, mas a forma evita menos veto, né? Você tem menos vetos nessas políticas, você tem mais, vamos dizer, mais margem aí para andar com elas. Ele fala dos eleitores, que tem um papel direto relativamente pequeno no processo da política pública, o modelo mais simples da relação entre opinião pública e policy making. Vê o governo como máquina de policy making, processando diretamente os sentimentos da população. Claro, o sistema de valores, o sentimento público. O governo gasta muito, esse povo não faz nada, tá tudo ruim, precisa de um trem que melhore, né? E isso vai impactar no sistema democrático. A burocracia, que é talvez o ator que eu mais goste, né? Que é os funcionários nomeados que lidam com a política e a administração, são chamados de burocracia. Maior parte das funções do policy making e implementação são realizadas pela burocracia, então ele é um ator importantíssimo. E de vez em quando ele fala, não, aqui não vai ser desse jeito. E aí ele trava mesmo, né? Os partidos políticos que conectam as pessoas e seus governos de forma a afetar a política pública e atuam na fronteira entre os atores estatais e societários, então eles têm um papel de tradução. Os grupos de interesses, que nós já falamos deles quando falamos de corporativismo. As organizações de pesquisa, os think tanks, né, um pouco guardadas aí as devidas proporções, ainda que a gente possa fazer crítica, mas o MBL tem um pouco esse papel, né, essa formulação toda de um novo liberalismo, da necessidade de um novo liberalismo. Ele não chega a ser um think tank, mais nem uma organização de pesquisa, mas é, de fato, alguém que trouxe
algumas discussões sobre isso. E eles devem ter seus institutos de pesquisa e tal, formulando diagnósticos, né? As comunicações de massa, a mídia, né, é um ator importante na política pública, constitui outro conjunto de atores com importante influência indireta sobre o policy making. O papel da mídia na criação da agenda do governo é significativo. A exposição dos problemas públicos e das soluções propostas pelos meios de comunicação condiciona o modo pelo qual eles são entendidos pelo público e por muitos membros do governo. E também os experts, né, os consultores acadêmicos, os analistas, né, as pessoas que dão pitaco aí também na política pública, né. Esse é um pouco dos atores domésticos. E aí ele vai encerrar colocando qual é o papel também do sistema internacional. E isso ficou muito claro na eleição de 2018, né? Como é que vários países falavam e diziam, e como é que isso também está remontado. O sistema internacional é vital para o desenvolvimento das políticas públicas. É quase impossível o Estado evitar as consequências internacionais na fronteira, claro. Todos os temas têm uma conexão internacional para agradar interesses XYZ ou WJH, né? Os regimes internacionais são redes de regras, normas, procedimentos que regularizam o comportamento e controlam os seus efeitos. Aqui no tema econômico está super colocado isso, né? Como essa coisa dos riscos, né? Dos procedimentos, da adoção de determinados procedimentos, faz com que o país tenha mais proeminência econômica ou não, né? Ou seja, ou perca a sua... Essa questão do sistema internacional fica clara agora, quando o presidente eleito anunciou que ia fundir 2 ministérios do ambiente, e uma repressão toda internacional. Exatamente, isso fica super claro. Então também a tomada de decisão da política pública, de alguma forma ela está influenciada por esse sistema de valores, porque internacionalmente você só tem um sistema de valores. Aí a ideia dos valores, né, da argumentação, da visão de mundo fica muito clara. O tema do clima é isso, né? Os próprios caras disseram, se tiraram, vocês vão... E ele voltou atrás, vai manter os 2 ministérios, nomeou a ministra Tereza Cristina, né, a futura ministra Tereza Cristina. E também nos regimes internacionais, nós vamos ver atores como o FMI, como a OMS, como o Banco Mundial. E é interessante, por exemplo, o Banco Mundial, em algumas questões da política pública brasileira, tem e teve importância fundamental. A reforma do judiciário em 2004 é fruto desse advocacy do Banco Mundial. A lógica da eficiência do judiciário vem daí. Eu me lembro, não vou lembrar os nomes porque, enfim, a gente velha esquece tudo mesmo, mas tinha a relatora da reforma do judiciário, era uma mulher chamada, não vou lembrar o nome dela, mas todo o debate vinha em relação à eficiência. E tinha uma grana que vinha do Banco Mundial para financiar, enfim, né, inclusive a criação de um órgão como o CNJ, mais controlador, com um controle maior da justiça, e tinha grana financiada, tinha dinheiro, a reforma tributária também naquele momento, você tinha grana do Banco Mundial, de consultores que vinham para fazer. Então, assim, o sistema internacional, o sistema multilateral tem total interesse nas políticas públicas locais, principalmente o Brasil, que é um país chave na América Latina. Brasil, México, o povo não está muito preocupado com a Venezuela, né? Mas Brasil, México, Chile, Argentina, né? E claro, a forma como esses países vão desenhando a sua estratégia econômica vai dando mais ou menos importância. Eu diria, né, eu não sou especialista em relações internacionais, mas eu diria que a Argentina perdeu muito do seu poderio, do seu prestígio internacional nos últimos governos todos, né? A Argentina nos anos 90, quando pegou o ajuste liberal e acabou com a sua indústria, ela se acabou mesmo. Ela virou, assim, meio que
teve um papel importante no Mercosul para discutir as questões do leite, forçou o Brasil a fazer algumas coisas, mas a sua importância e estratégia que o México não perdeu, mesmo com o regime neoliberal nos últimos 20 anos. Então, é algo que as pessoas estão olhando sempre. E o México tem o seguinte, ele é a porta para a entrada dos Estados Unidos. Então, por exemplo, no tema de drogas, está todo mundo olhando para lá. Está todo mundo olhando para lá, como nós aqui, pelo tanto de fronteira que a gente tem. Por isso que o tema das drogas vai entrar na pauta, já está na pauta. E vai entrar mais, e aí vai entrar associado à política de segurança. E essa é uma disputa, evidentemente. Acho que as soluções adotadas nos Estados Unidos, no México, vão ser as que vão vingar por aqui. Inclusive tendo em vista a hegemonia política. Acho que sim. Acho, né? Pode ser que daqui um ano eu volte para dar outro curso e fale, puxa vida, estava enganada. Né? Eu gosto quando eu estou enganada em alguns temas, mas eu não gosto mas às vezes eu não estou. Então vão adotar. Por quê? Porque a gente tem fronteira, rapaz. A gente faz fronteira. O lado oeste é todo fronteiriço. Se você não conseguir. E tem interesse dos Estados Unidos nisso. Entendeu? Então também algumas políticas, elas não estão na agenda porque o movimento social, porque os grupos de interesse. Não! O buraco é mais complexo, é mais multinível, né? A ideia do multinível aqui é muito interessante. E aí o conceito de governança não é só governança entre os atores locais para promover uma determinada política pública, mas é também internacional, que é a história de quem tem garrafa para trocar. E o que isso vai implicar, entendeu? Dentro de uma política mais de combate às drogas e tal, né? Então, acho que isso é uma coisa para quem trabalha com esse tema, os temas de segurança pública e tal, isso é uma coisa para ficar de olho, porque vai ter uma influência desses atores. E também as ONGs que criaram um nicho influente para trabalhar em prol de problemas e propostas de política pública. Novamente, o nosso exemplo mais significativo é o meio ambiente, né? Que a gente vai ter, inclusive, né, várias ONGs aí na defesa e tal, mas outras causas também, né? Acho que o tema da infância, acho que se a gente tiver muitas modificações no sistema educacional, acho que as organizações vão bater em cima, entendeu? Acho que Unesco e Unicef vão bater em cima desse negócio, desse ensino médio muito desmantelado, porque o ensino médio muito desmantelado significa que você não tem, a produtividade desse país fica muito comprometida. Você pode até dizer, nós vamos deixar de investir em ensino superior, ok, mas o ensino médio, que é essa mão de obra mais barata, mais acessível e que ela precisa ter uma certa expertise, não pode ser degringolado, entendeu? Então, ou ele fica técnico, ou ele tem algum tipo de formação para os serviços, ou ele não pode, porque senão você compromete, de fato, a produtividade, né? E aí, claro, a proteção da infância, da juventude. Então, pode ser que esses organismos batam aqui. Eles têm se dedicado muito à educação fundamental. E o ensino médio realmente não está na agenda de ninguém. Mas a discussão do emprego para a juventude, ou da ocupação para a juventude, se a gente quiser, recoloca o tema do ensino médio na pauta. E o tema do ensino profissionalizante. Por isso que eu acho que os IFs certamente estarão na mira de uma política educacional para mudar o seu escopo, para ampliar os seus cursos, para serem gerenciados por OS e terem mais eficiências, mas muito provavelmente eles talvez sejam objetos de delegação. Né? Eu posso falar até eu não digo retrocesso, mas de retorno à própria origem do ensino técnico, né? Porque, de certa forma, não pode se negar que acabou. Na medida que criou o IEFs, deixou de ter Cefet, escolas técnicas, né? Então acabou. Então, você faz cursos de aperfeiçoamento, mas não tem. Técnico, até tem técnico em agronegócio, né? Tem técnico aqui eu moro perto de um IF, né? Então tem técnico de... Eu fico lá olhando que eu falo com minha filha, eu acho que você vai estudar aí, que isso aí, que eu acho que é barato aí, que nós vamos ter condições, entendeu? Então, mas você não tem mais isso ligado a um projeto de desenvolvimento. Então, essa pode ser
Pode ser um tema, inclusive um tema do, vamos dizer, da fração, né, societal que foi derrotada nessa eleição. Então, a ida, se de fato o ensino superior for para ciência e tecnologia, talvez os IFs sejam mais, vamos dizer, mais cereja do bolo do que as próprias universidades públicas, né? Então, talvez eles sejam mais, porque eles podem dar respostas para a produtividade. Né? Eles podem dar respostas para a produtividade. Mas isso aqui a gente está... O que eles querem chegar à conclusão é... Oi. Licença, só que eu preciso ir, que eu tô com compromisso agora às 5 horas. Tá, vai nessa. Pedir desculpa. Vai, fica à vontade. Segunda-feira estamos aqui de Tá volta. certo. A internacionalização, o que ele vai dizer? Vai promover um novo policy making, né? Com atores nacionais e internacionais, com interesses internacionais. As empresas transnacionais, evidentes, são atores muito importantes na realização dessas políticas. Olha lá o Facebook todo dia, na Câmara, né, acompanhando as comissões, o Facebook criando as suas diretorias de políticas públicas, de proteção de dados, porque elas de fato têm, né, elas viram atores que precisam influenciar também nesse contexto, né? Os países podem ser policy makers e policy thinkers, os caras que pensam, né? Então, por exemplo, quando eu falo o tema da segurança, você adotar algumas soluções americanas, é bem provável que você faça isso, né? É bem provável que você faça isso. E as agências de avaliação de risco, claro, né? Sai lá do jornal, o risco Brasil está valendo tanto, e aí eles vão desenhando também, influenciando nas políticas públicas. Onde que ele quer chegar com tudo isso? O universo das políticas públicas, ele agregação que abarca todos os possíveis atores e instituições internacionais, estatais e sociais que afetam a política pública. Ou seja, como diria uma amiga minha, uma grande amiga minha, Deus e suas obras, né? Os atores e instituições que se encontram em cada um dos setores ou áreas constituem um subsistema político-administrativo. Por isso que o livro chama Seus Ciclos e Subsistemas, que é o contexto institucional. Por isso que eu falei, os caras não estão querendo dizer, olha o ciclo é o que vale, os caras estão falando. O ciclo foi constituído como um mainstream na política pública, mas o contexto também importa, porque tem tudo isso aí, essa gente toda orbitando, e nem sempre orbitando regradamente dentro do ciclo. Os subgovernos são formações grupais de atores societários e estatais como atores chaves na realização da política, né? E aí ele já vai falando que ele fala do tal do triângulo de ferro, né, das políticas que são as políticas realmente chaves numa determinada formação política, transporte, agricultura e educação. O subsistema da política pública, integração entre Estado, sistema internacional e sociedade. E os regimes políticos administrativos é o modo como as instituições, ideias e atores políticos se relacionam para manter o conteúdo e processos políticos de forma mais ou menos constante ao longo do tempo, né? A ideia de uma estabilidade. E para finalizar, o contexto da política pública forma o cenário em que se desenrolam as respostas aos problemas. E isso é muito legal, porque uma leitura mais anterior, né, uma leitura talvez dos anos 80, pensaria muito, eu até vou ver se eu acho nas minhas coisas um texto dos anos 80 sobre política pública, pensaria mais no contexto, as respostas para os problemas, sem essa complexidade do sistema. Os ministros e burocratas são personagens chaves do governo no processo político, com legisladores desempenhando um papel secundário, né? Mas também um papel importante. Os meios de comunicação exercem um papel intermediário de divulgação das questões associadas ao subsistema e de identificação de possíveis soluções. E aí, toda vez que eu acabo essa aula, os alunos falam, e o judiciário, professor? O judiciário é o capítulo que a gente tem que começar a escrever, né? Como qual a influência mesmo. Na política, porque decidir se é ou se não é, ele decide. Mas o que ele decide redesenha a política pública? Como redesenha? Né? O que ele decide põe algumas tapas? Ou o que acontece
contexto, afinal. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Nós estamos todo mundo tão cansados. Eu estou olhando para vocês e estou olhando para mim e estou achando que estamos todos muito cansados. Sexta-feira. Mas vamos fazer o seguinte, deem uma olhada nesses 3 capítulos e vejam que dúvidas que vocês têm. Esses textos, não preciso olhar para frente, tá? Olhar para frente eu vou trazer as aulas. Eu estou tentando fazer o mais esmiuçadamente possível, porque depois quando vocês chegarem em casa, vocês conseguem olhar. E essa aula já está lá no nosso Drive, eu botei na hora do almoço. Então, no fim de semana eu vou botar as outras, porque aí eu quero dar uma arrumada a mais, para ficar mais compreensível. Mas olhem o que a gente viu e me tragam as dúvidas na segunda-feira. Tá? Segunda-feira nós passaremos o dia juntos, tá? Obrigado. Então, obrigada, bom fim de semana para vocês, bom descanso. Fazendo a revisão da sexta-feira, que os autores vão chamar subsistemas. Então, a política pública, né, ela vai estar referenciada nesses 2 subsistemas, que ele vai chamar da democracia e capitalismo. O que ele quer chegar com isso? Ele quer mostrar que qualquer tomada de decisão, a grande referência são esses 2 paradigmas, né? E novamente ele reforça, olha, a tomada de decisão nesse aspecto vai envolver atores. Então no capítulo 3 ele faz todo um desenho, né? Uma listagem de quem seriam os atores importantes na política pública. A mídia, os partidos, a burocracia, enfim, ele faz, né? Ele mostra isso. Ele fala, de novo, das instituições. Então, no capítulo 2, quando ele fala das teorias de políticas públicas, é importante a gente pensar como é que essas teorias estão interpretando as instituições, e ele fala das ideias. E aqui, quando ele fala das ideias, ele não fala só das soluções, né? Porque para ele as ideias são mais do que soluções, são valores, são pontos de vista. Ele não fala em pontos de vista, é porque eu não gosto. O texto traduz como valores, normas, né? Condutas, assim, bem, não é law, enfim, a ideia de aquilo que orienta, né? Orientação. Ele chama de normas. Eu não gosto muito não, porque eu acho que confunde. Eu chamo de pontos de vista, perspectivas. Valores e ideias. Então ele vai dizer, no fundo, dentro desses subsistemas orbitam essas discussões, né? De atores, de como os atores agem dentro das instituições e agem a partir de ideias. Por isso que uma determinada solução para um determinado problema pode não corresponder especificamente a um conjunto de outras soluções e outras instituições. Então, o que ele está colocando para a gente, basicamente, é isso aqui é sempre um processo técnico, evidentemente técnico, mas evidentemente mediado pela política, que ele vai chamar de políticas. Então, ele termina o 3º capítulo falando isso. E foi isso que a gente falou na sexta-feira à tarde sobre essas questões. E aí hoje, essa semana, nós temos uma agenda bastante intensa, né? Então a ideia é hoje e amanhã trabalhar com a questão, deixa eu botar aqui, do ciclo de políticas públicas. O que é esse ciclo? Eu acho que tem uma pergunta. Sim. Ontem eu estava lendo a da Lari, daí fala muito do histórico, né? Que isso, quando isso não era muito bem definido, né? Essa questão da política pública.
e que a minha impressão assim, é que foi um negócio assim, que foi criando corpo e profissionalizando, né? Exatamente, no Estado brasileiro de uma maneira Isso, daí agora você falou ali da questão do processo técnico, mas que tem a influência política. Sim. Né? Então, assim, olhando o passado ou olhando o atual, o que você acha que vai acontecer no futuro? Será que futuramente nós teremos uma questão eminentemente técnica ou nós sempre teremos essa influência política que era bem mais marcada no passado, né? E que foi profissionalizando, né? E que virou um processo mais técnico. Você acha que no futuro vai ser uma questão só técnica ou nós vamos ter sempre essa questão política muito marcada? Essa é uma excelente pergunta, porque uma das tentativas, quando o livro da Lari é legal por isso, e depois é bom olhar o primeiro capítulo desse livro, porque ele fala, a gente deu a definição do Thomas Dye, né? A política pública é o governo em ação. Mas antes do Thomas Dye, a gente vai ver lá nos anos 50, um sujeito chamado Harold Lashwell. Né? Tem gente que fala Lashwell, eu falo Lashwell. Né? Esse cara é um cara que está discutindo o que são os problemas públicos para o governo, como é que um problema se torna um problema público. E aí ele vai pensar, um problema público é aquele que vai requerer um conjunto de soluções. E que, portanto, essas soluções não são necessariamente as soluções da política. A política é isso aqui. Né? Elas são soluções que podem ser soluções do processo técnico. Né? Podem ser soluções orientadas. Eu vou de noite, não sei se eu botei todos os textos que eu falei lá, mas de noite eu vou colocar uma revista que eu organizei com os meus alunos sobre o tema da política pública, formação de agenda e tal. A hora que eu for preparar a aula de vocês para amanhã de manhã, eu vou arrumar e vou botar mais esse material lá, que eu botei uns agora de manhã e vou botar mais esse. Então põe aqui agora na hora do nosso intervalo. E é interessante que um aluno nosso fez uma discussão sobre quem é esse Lashwell, que é um cara do direito. E ele traz essa ideia de política orientada. Essa ideia de política orientada é uma ideia da técnica. E aí é exatamente quando o Estado capitalista começa a se tornar um pouco mais técnico, tanto na sua versão social-democrata, quanto na sua versão americana, né, ou mais liberal, ser mais técnico e responder aos problemas, como os problemas políticos se apresentam na agenda. A grande questão é que, por mais que você tenha a tecnicidade e tal, e aí é um pouco o que esses autores defendem, a influência disso aqui está muito grande. Agora, é claro, se eu vou diminuindo a esfera da democracia, fazendo ela ficar mais tecnocrata, e essa é uma discussão que está presente nos liberais do final do século XIX, né? Tem um que o meu orientador sempre trabalha com ele para falar de educação, nunca eu lembro o nome da referência, mas a Escola de Chicago é isso, é uma versão que é democrata porque mantém as liberdades individuais, mas ela é tecnocrata, essencialmente. Tipo assim, as decisões são tomadas não precisam ser tomadas tão participativamente, em arenas tão decisórias, tão, vamos dizer, emblemáticas como a democracia. Elas podem ser tomadas em arenas mais fechadas e, de alguma forma, responder a problemas. Ontem eu li a entrevista do Vilas Boas, né, que saiu na Folha, e eu fiquei encucada com aquilo, falei, gente, o que ele quer dizer? E agora falando com você, assim, muito do que ele fala disso, soluções tecnocratas para problemas políticos. Então pode ser que se a democracia encurta muito, isso não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, as soluções vão ser mais tecnocratas. E, portanto, aquela visão mais positivista de tomada de decisão pode imperar e olhar menos o contexto, olhar menos os atores. Um sentido possível quando a gente fala de governança é como os atores são chamados, não só para formular, mas são chamados principalmente para implementar a política. Mas a questão, se você tiver decisões mais técnicas, isso não significa necessariamente a gente excluir a participação. É que a ideia que eu tenho, assim, é que normalmente quando você, por exemplo, a gente está vendo agora um novo governo, né? Um governo eleito que ainda não tomou posse.
Gente, a gente vê o povo todo quebrando cabeça, e eu fico pensando assim, gente, o corpo técnico tem muito mais em mente aquilo que precisa ser feito, né? Porque o novo governo não sabe nada, fica uma hora diz uma coisa, outra diz. Só que, por outro lado, a gente realmente perde um pouco dessa questão da democracia, porque a democracia são representantes eleitos, né? Só que realmente... Isso é uma inflexão. Eu acho que essa é uma inflexão, não é certo nem errado. Eu acho que sim, você pode ter decisões que sejam mais tecnocratas. Isso. Né? E aí isso é um desenho institucional. Mas eu acho que mesmo no tecnocrata, eu acho que a gente tem como abrir espaço, não com um político eleito, mas a gente abre sim, aí aí você tem os instrumentos, como você desenha instrumentos. Com ouvidorias E tal. Públicas, exatamente, etc. Mecanismos institucionais. Isso. Você pode fechar e dizer, não, os tecnocratas tomam uma decisão, uma visão assim, mais, vamos dizer, mais simplória da escola de Chicago é isso, o melhor governo é o que governa menos e que, portanto, quem toma as decisões é a burocracia. Isso é uma visão, mas você pode fazer uma série de gradações nisso. Sim. Tem as ouvidorias, a corregedoria, a lei de acesso à informação, criar mecanismos. Sim, as audiências públicas. Que, na verdade, elas já ocorrem, embora em pequena escala. Eu acho que sim. Você pode ter isso e ter, inclusive, a forma de você vigiar. Então, você esvazia. A política. Semana passada eu falei disso no Fórum Brasileiro da Internet. A Politics vai sendo mediada por alguns instrumentos mais institucionalizados. Uhum. Isso, dentro da teoria democrática, vai resultar, falando teoricamente, numa visão um pouco mais elitista da distribuição do poder. Claro, porque para participar nesses espaços você precisa de uma sociedade minimamente informada, senão quem vai dominar esses espaços é quem domina. Eu tenho um aluno que ele fez um trabalho sobre a consulta do decreto que regulamentou o Marco Civil da Internet. Ele fez uma monografia de curso sobre isso. O que ele vai dizer? Quem eram os atores que mais estavam ali atuando? As empresas, as grandes empresas. Então, claro, você vai fechar, você vai dizer, o povão lá que está no WhatsApp vendo meme e morrendo de rir, esse povão está fora mesmo. Está fora, mas é um desenho. Um outro desenho é um desenho em que você desenha os instrumentos com a representação desse povo. Agora, a grande questão é, a democracia no capitalismo, ela é representativa. Ela tem uma dimensão institucional muito forte. Às vezes essa dimensão institucional pode ficar tão forte e salvaguardar as liberdades desse povo que, veja, e aí você vai misturar a técnica com a democracia. E às vezes você pode, inclusive, numa tecnocracia levada ao extremo, você dizer, mas para que a democracia? Nem precisa eleger esse povo. Os instrumentos não contam por si só. É uma visão mais tecnocrática, que é o que o Weber vai chamar a atenção lá no discurso dele, né, em 1919, final da Segunda Guerra, sobre a forma como a tecnocracia, a razão técnica, avançava sobre a política. A política como as duas vocações, a política como vocação e a ciência como vocação. São os dois, o livrinho dele, né? Então, na política como vocação, ele fala exatamente disso. Então, essa é uma tendência do Estado capitalista. E aí, a sua pergunta é muito legal, porque mostra isso, assim. Qual é o desenho, então, da política pública? Ela é mais tecnocrata, ela é mais consultiva, essa consultividade dela redesenha. Na avaliação, eu faço só uma avaliação mais linear, ou eu consigo avaliar o processo, ver o que avançou, em estados muito desiguais, em sociedades muito desiguais, como a sociedade latino-americana, a tomada de decisão, a resolução melhora essa desigualdade, ou ela reforça, ela amplia. Então, na verdade, estudar a política pública é ter essas perguntas. Menos de dizer, mas esse governo é mais democrata, mas é ver essas perguntas, porque às vezes você pode usar uma fórmula, e eu não estou dizendo, eu até tenho uma que eu gosto mais, mas eu não estou dizendo que quando você faz uma coisa tecnocrata, você não atinge um determinado patamar.
Eu e acho não faz o país avançar. Uma coisa que a gente falou na sexta-feira, sem te atrapalhar só, a gente falou um pouco da necessidade, então, da gente estudar comparativamente, né? O México, por exemplo, o que aconteceu nos 20 anos do neoliberalismo do México? Né? O que é isso? E aí eu até falei, ó, eu fiquei uma semana no México em 2017, eu fui pro Congresso, fiquei uma semana lá, e isso, a gente tomava café, nos cafés e tal, e conversava com o povo dizia, ó, do ponto de vista da legislação trabalhista, a gente não tem mais nada, entendeu? Agora a gente tem um salário, e aí você vai vendo, né, como é que esse acesso. E às vezes, para manter isso na política, você precisa de muita força, né? Você reprimir movimentos sociais e tal. Até que chega um momento que você muda a direção, que foi o que aconteceu agora, e vamos ver como é que os caras de lá vão levar, entendeu? Mas isso é uma coisa importante de pensar, que você pode ter algo mais tecnocrático, mas essa separação entre a tecnocracia, a técnica e a política, ela talvez seja muito impossível de ser feita. O que eu acho que você vai ter, que é o que eles falam nesse livro, são estilos de fazer política. Eu acho que a política, na verdade, ela sempre vai interferir, menos ou mais. Sim. Né? E assim, o grande perigo de ter eminentemente a questão técnica é você ter um negócio muito distanciado da realidade. Né? Então, por isso que essa questão política, embora muitas vezes ela atrapalhe, que o povo, assim, às vezes fica batendo cabeça, né? Não sabe pra... Porque, assim, o corpo técnico, como ele chegou e ele permanece, ele tem uma continuidade. Então, ele tem assim, uma questão... Além de ser mais profissional, ele tem um conhecimento assim, do histórico, do longo prazo, né? E os políticos, os políticos são eleitos, as políticas públicas são refeitas de 4 em 4 anos, né? No máximo. E às vezes são muito incrementais, porque às vezes elas não são refeitas. Exatamente. Se a gente olhar a trajetória da Nova República, ela é uma trajetória de ascensão, em termos de incrementalismo. Né? Sim, e de incrementalismo. Só que realmente essa dominância do técnico tem esse perigo de ficar um negócio muito distante do que... Claro que tem, como eu falei, eu acho que tem instrumentos, né? Mas esses instrumentos, eles precisam ser, assim, obrigatórios. Porque senão fica realmente um negócio, no mundo ideal, eu acho que isso é o melhor. Mas às vezes o mundo ideal do técnico não corresponde ao do dia a dia da população. E da soberania do povo, que é o sentido desse Estado. A institucionalidade é essa, de soberania do povo. Então, eu acho que isso é legal, Luciana, para a gente pensar, como nós estamos falando de modelos de análise, de compreensão, para a gente ter isso na lente, porque às vezes a gente fala, não, a gente só quer olhar o resultado e pronto, acabou. Por isso que a corrente pós-positivista, e esses autores, embora não sejam assim pós-positivistas, confessos, mas eles estão ligados de que, ó, se isso aqui for mais democrático, vai ter uma influência. Se isso aqui for mais pega, mata, come, vai ter uma influência aqui. Então não são coisas, não são paradigmas que nos permitam tirar a política pública e dizer, não, vou só analisar isso e o resultado. Acho que isso que é legal nesse livro, como ele vai trazendo essa perspectiva. E uma coisa que eu falei na semana passada, também pensando o futuro, e eu falei agora, então só para referendar, se a gente olhar de 85 para cá, é tudo incremental. Então assim, 85, sábado à noite eu estava conversando com uma amiga, a gente estava lembrando disso. Eu tenho uns textos antigos lá, né, do Fábio Vanderlei, da Angelina Sheibub, que são professores da ciência política, ele do DCP na UFMG, ela foi minha professora na Unicamp e agora eu acho que ela está no SEBRAP, no SEBRAP. Então, assim, esses textos elas vão mostrar como o governo da Nova República exigia não a avaliação política dos movimentos, mas a avaliação das políticas. É muito curioso, tanto que o da Angelina Sheibub, ela inclusive fala da avaliação do resultado, da avaliação do processo e tal. Muito bem, esses são textos do final da década de 80, muito bem. Na década de 90, quando a gente tem lá, né, governo Collor, numa perspectiva muito, vamos dizer, olhando com pouca racionalidade para isso aqui, né, pensando que as medidas de modernização capitalista por si só dariam conta de produzir a igualdade, né, e aí
Se a gente quiser vários exemplos, a Zélia falando na televisão do como é que ela ia conduzir a economia, a abertura. O exemplo que eu mais gosto de dar sobre essa abertura é a Lei dos Portos em 93. Foi eleito em 80. A Lei dos Portos já foi aprovada depois que ele tinha saído, né? Ele saiu em 92. Ele saiu em 92. Mas ela foi construída no governo dele nessa ideia de que vamos privatizar a Portobras, né? A Portobras é pouco eficiente e vamos privatizar. E aquela medida que ele tomou de demitir todo mundo nas estatais e tal. Então, assim, uma visão muito liberalizante da economia, né? Mas sim. Você sabe que a gente tem contencioso até hoje que depois eles foram anistiados. Anistiados. Não, tem o contencioso disso, tem o contencioso dos planos econômicos, tem o contencioso, todos com repercussão geral no judiciário. Todos. Ou seja, eles decidem e depois... Depois, a gente está falando dos planos. Sexta-feira a gente falou do plano econômico e a gente falou de um outro trem na sexta-feira também, que era do governo Collor. Anistia eu sempre lembro. Anistia tem dirigente que não sabe para onde vai no governo. Não se aposentou e vai para um lado, e vai para o outro, porque foi anistiado, porque a demissão foi tudo errado. Né? Então tem isso mesmo. Tem uma outra coisa que eu esqueci. Então veja, aí você tem o exemplo que eu dou, e aí você vê o Itamar Franco assumindo num discurso tecnocrata, um redesenho das instituições, né? Um discurso muito de, enfim, né? Vamos garantir, tal, mas com uma visão de modernização, ainda com privatizações e tal, mas com uma outra visão de modernização, é preciso estabilizar a moeda, né? E aí, pensando que você precisava dar resposta para os problemas sociais. E aí você criando alguma rede de política pública, algum reconhecimento de política pública social, né? Algum reconhecimento das questões da diversidade, por exemplo, no governo Fernando Henrique, que você institui um decreto de promoção de igualdade de ação afirmativa no governo federal. Assim, um decreto de, sei lá, 98, 95, sei lá, não vou lembrar o dado. Mas assim, você pensando, você pensa a ideia de um exame, né, de uma melhora na performance do ensino médio, então o Enem é pensado ali, você tem. E aí, quando você tem o governo Lula, você não desconstitui tudo isso e fala, isso aqui é uma porcaria, a profissionalização, isso é uma consideração muito legal. A profissionalização leva a você ter decisões que acabam sendo incrementais. O que é isso? Elas nunca são decisões tão racionais, que você muda, você tira, você, né? Lembrando aí o futuro ministro Paulo Guedes na semana passada, não faça um orçamento de vocês que eu vou fazer o meu. Não tem, ministro, não dá para fazer isso, entendeu, ministro? Não dá, olha, o senhor vai governar com o orçamento do ano que vem, entendeu? O senhor vai governar em pé com essas notícias. Nessas notícias, não. E essa foi feia. Essa levou uma chacoalhada, inclusive, da Cristina Lobo. Então, elas são incrementais. Fazer as mudanças. Aí, por exemplo, uma mudança com uma política social, aí você faz uma coisa que aí é mais racional mesmo. Você junta todos os benefícios num cartão único. Mas até você ter o resultado disso, você vai fazendo vários aperfeiçoamentos. Então, quando você criou o benefício lá que era o Fome Zero, né? O primeiro programa era o Fome Zero com o Graziano, que está lá na FAO. E aí você mudou para o Bolsa Família, que aí você juntou realmente, porque o Fome Zero era mais um aprofundamento do que era a comunidade solidária. Aí você, quando criou o Bolsa Família, você realmente juntou e criou um MDS e tal. Mas aí como é que você controla isso? Você tem que criar um cadastro único. E o cadastro vai melhorando, e ele vai melhorando a partir do controle. As primeiras auditorias da CGU, principalmente o controle interno, foi mais interno do que externo. As primeiras auditorias vão levar você a chegar nos anos 2000 com um cadastro. Hoje nem se fala muito mais em fraude, até se fala, mas isso se fala muito menos do que se falava há 15 anos atrás. Um dia, tudo bem, o que se falava há 10 anos atrás. Então, no fundo,
Isso aqui são subsistemas. Mas nessa, vamos dizer, nesse universo aqui, você tem a profissionalização leva a isso. E essa foi uma coisa que o Brasil passou nos últimos 15 anos, sei lá, 20 anos, né, do início do governo Fernando Henrique. Eu falei nas aulas da semana passada que eu uma vez tive a oportunidade de ir para um debate com o professor Bessa, né, com o Bresser Pereira, e ex-ministro da reforma, do planejamento da reforma do Estado. E aí o que ele disse foi, olha, tudo aquilo que eu pensei, nada daquilo deu muito certo. Agora, uma coisa deu certo, nós criamos uma carreira de gestor do Estado. E isso, né, nós empoderamos essa burocracia. E isso não mudou só o governo federal, mudou lá nas prefeituras, porque a ideia de um gestor de política pública está dentro dos municípios, as escolas estão formando alunos assim. Então também quebrar isso, ficar só à deriva do politics, parece que não é o que está colocado. Agora, como é que você vai fazer? Você vai fazer mais autocraticamente? Você vai fazer com alguns atores específicos? Vale a pena ler a entrevista do general Vilas Boas. Não vi ainda. Vale a pena, vale super a pena. Assim, ela é bem hermética. Eu li li uma vez, depois eu vi gente comentando e hoje até comentei com uma amiga minha, falei, olha, eu fiquei pensando o que ele queria dizer, tem muitos enigmas para mim. Mas eu acho que assim, ele chama para um lugar mais tecnocrático dessa burocracia. Agora, se os mecanismos de participação popular, que a participação popular não é só a participação direta que o Rousseau fala, não é a participação da comunidade que o Tocqueville fala, ela pode ser várias coisas, né? Ela pode ser várias coisas, pode ser os conceitos que às vezes não são deliberativos, pode ser audiência pública, que ela é uma consulta, pode ser mais representativo. Quando você fala de participação, você tem um mundo. Né? Pode ser que você tenha maior controle no desenho dos instrumentos, e aí a validação, nós vamos falar de design, né? Da formulação e do design. Então você pode ter várias coisas, mas eu acho que você caminha para o caminho talvez seja mais autocrático, né? Porque na politics os caras estão, vamos dizer assim, nisso que você estava falando, meio que... E aí, o que nós vamos fazer? Então, pode ter gente muito boa, muito preparada, mas pode ter uns completamente despreparados. Daí a formulação da política pública fica... Muito... Algumas áreas... E aí eu acho que aí é a força mais do que a politics constituída, é a força mesmo da politics que orbita qualquer sociedade. É a força que os movimentos têm. Sim. O Ministério do Meio Ambiente, a turma ganhou essa. Não vai, vamos ver se a turma do ensino superior vai ter força. Eu acho que vai, porque passar a regulação... Do trabalho agora também, né? Pois é, do trabalho. Qual é a força que os sindicatos vão ter, que os setores patronais sindicatos vão ter para manter o Ministério. Talvez o Ministério acabe mesmo, mas talvez o Sistema S não sofra tantas mudanças, porque o Sistema S tem diretamente um imbricamento com o empresariado. E é importante do ponto de vista da formação, do ponto de vista de um conjunto de decisões que se tomam e que apoiam as políticas públicas. Por isso que eu digo, a política pública não é o empresariado que faz, mas ele tem, vamos dizer, canais que ele pode verbalizar isso. O Sistema S é isso. Sobre muitos aspectos, no transporte, por exemplo. O Senat tem um papel importante na formação, na disseminação dos conteúdos, inclusive dos conteúdos legais, entendeu? Então também, não sei se todas as mudanças, educação superior, por exemplo, você pode dizer, mas você vai pegar as universidades públicas, ok, você vai pegar as instituições públicas, mas a regulação das privadas, ela está dentro do... E a regulação das universidades privadas, ela hoje é fundamental para, inclusive, se perguntar o que se quer do ensino superior no país. Porque uma parte desse ensino não é totalmente ofertada pelas escolas públicas. Daria muito certo se você pegasse todas as escolas públicas, se o ensino superior fosse só ofertado por escolas públicas, mas não é. Então você tem um mix aí. E aí a regulação do ensino superior privado precisa ser feita, porque senão você acaba formando cada um a seu bel prazer. Então, eu acho que tem muitas questões em disputa que 2 semanas
pós-eleição é muito pouco para a gente dizer o que vai acontecer. O meu palpite é, o incrementalismo, ele é uma vertente nesse subsistema. Assim, a história tem mostrado, você tem que mudar muito para você fazer uma decisão mais racional, de rupturas maior, né? E às vezes o incrementalismo não leva à mudança. É o que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Mas sua pergunta foi ótima, ajudou aqui também a tirar a dúvida de quem depois vai ver. Bom, aí a aula de hoje, isso foi a aula de sexta-feira, como a gente acabou. E aí, claro, nós vamos falar do ciclo e das suas fases. Como eu já falei, as fases, elas são só, enfim, né, elas são uma medida para a gente pensar o que é o ciclo, né? Mas não quer dizer que as fases ocorram assim linearmente, às vezes elas ocorrem muito disparmente, né? Muito, sim. Aqui eu tenho a montagem, que quer dizer, a montagem é aquela fase que eu pergunto, o que faz um problema privado se tornar um problema público? Né? Então, o que faz? Porque se a lógica é a lógica da política pública é governo em ação, a ação é sobre o quê? Sobre problemas públicos. Ora, mas como esses problemas se tornam públicos? O que dá a eles reconhecimento? Né? Nas diversas áreas. Então, aí é essa fase em que os problemas, né? Então vou botar aqui problemas de toda a ordem se tornam problemas públicos, a gente chama de montagem. Depois da montagem, a gente tem a formulação, que é como você desenha uma política, que tem a ver com instrumentos. Depois, a gente tem a tomada de decisão, que pode você dizer assim, não, agora nós vamos radicalizar, mudar os instrumentos, ou vamos melhorar os que tem. Depois a gente tem a implementação e depois a avaliação. Tá? E aí a gente vai tentar falar até o final da tarde de hoje disso aqui, disso aqui. Depois a gente fala de implementação amanhã, avaliação, e aí na quarta-feira a gente fala de... Na quarta-feira a gente faz um debate sobre judicialização, tá? Então, beleza, bom dia. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o que é essa fase da montagem? Gente, eu fiz um negócio ali com outra cor, eu queria botar uma cor mais ou menos estilizada, mas o verde não ficou bom. De toda forma, eu acho que dá para chegar e dá para abrir também, quem tiver internet aí pode abrir. Então, o que é a montagem da agenda, né? A primeira definição que ele traz para a gente é que a agenda pública é um conjunto de assuntos sobre os quais os governos e pessoas ligadas a eles concentram sua atenção em um determinado momento. Então, é isso, aquilo que está ali pulando no colo da turma, né? Às vezes o problema pode nunca ter. Se é um problema latente, né? Um pouco dessa literatura vai falar, é um problema latente em política pública, ninguém nunca nem pensou sobre isso. O exemplo que eu tenho gostado de falar é o exemplo do homeschooling, né? Que até pouco tempo atrás, ninguém nem pensava que você ficava em casa, que as crianças ficavam em casa e você botava um professor lá para as crianças. Isso era um negócio tão do século XVIII, né? Você tem um preceptor lá para tomar conta dos seus meninos, uma coisa tão cara, né? A ideia de uma escola pública, e é muito curioso, porque o debate do século XIX, porque a história do preceptor é um negócio do século XVIII, final do XVIII e XIX. Tem até os livros da Jane Austen, só parecem muito, né? Aquelas moças lá, tudo com os dilemas e tal, e os professores lá e os dilemas. Eu gosto dos livros dela exatamente por isso. Né? Tem outra série também que eu vejo no Netflix que chama M com E, que é uma menina que é adotada também, mas aí já tem escola, já não tem mais o preceptor. Então, o debate é esse.
O debate sobre a universalização do ensino, que é um debate feito pelos liberais, vamos dizer, mais democratas, e o cara mais, o autor que melhor representa isso, Stuart Mill, ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, por que a escola precisa universalizar? Porque é oportunidade para todos. Então eu quebro a ideia de uma sociedade elitizada, né, uma sociedade que poucos têm acesso à cultura, quando eu universalizo a escola, e a escola é para os pobres e para os ricos. Como vai pagar isso? É um outro problema, porque é o que essa literatura de montagem de agenda fala. O que faz um problema qualquer da sociedade, privado, coletivo, né, se tornar um problema público. E às vezes o problema público não vem só da sociedade, vem de dentro do próprio sistema. Então eu universalizo, mas como é que eu financio? Como é que eu pago isso? Como é que essas coisas são custeadas pelo Estado e pelos indivíduos, né? Então esse é o debate. Mas o que a gente vai ver, principalmente no Brasil, com a emergência de vários, enfim, né, de uma sociedade que vai se complexificando e vai se tornando tão diversa, que alguns grupos que não se sentem representados dentro do ensino vão dizer: não, eu quero dar educação, que eu puder, inclusive com valores, para não falar de determinados temas, entendeu? É um pouco o que vai na discussão do homeschooling, e o negócio, e a tomada de decisão está lá, a formulação sobre na verdade aqui a gente tem uma inversão, né, no homeschooling, a tomada de decisão, seja ela no judiciário, seja ela na Câmara, né, o debate da escola sem partido não é necessariamente isso, mas é como é que você regulamenta aqueles pais que não quiserem botar os seus filhos na escola coletivizada, seja ela pública ou privada. Então, o que você vai exigir? Então, isso vira realmente um problema de agenda pública. E a ideia, né, de onde isso sai, da complexidade da sociedade e de como os grupos se sentem representados ou não nesse grande subsistema que tem a ver com democracia e tem a ver com capitalismo. Fala. É interessante que essa questão da formulação da política pública, depois que você falou, por exemplo, da educação, né, que antigamente era em casa e em determinado ponto se decidiu que teria escola para todos. Para todos, né? Hoje é um negócio tão evidente pra gente, né? Não é um negócio super evidente, só que na época deve ter sido um negócio... Não, e o debate era como você financia isso. Isso, é um negócio muito controvertido, até pela questão dos custos. E ou, por exemplo, o Bolsa Família também, né? Que na época, e aí, vamos fazer, não sei o quê, vai ter dinheiro, etc. Hoje é um negócio consolidado. E até o governo mais liberal, ele, maior ou menor escala, ele reconhece. Agora, no momento, assim, a ideia da formulação, assim, é um negócio interessante. E né? é muito interessante quando a gente olha, principalmente a gente que trabalha com a lei, né, que parece que o negócio veio, como é que aquilo chegou ali. Por isso que essa corrente que trabalha no institucionalismo histórico é uma corrente que eu sempre falo para os meus alunos. Você não precisa fazer um histórico tipo o Código de Hammurabi, né? Quando Hammurabi nasceu. Mas tenta entender como é que essa questão, principalmente os que estudam política, como é que essa questão foi aparecendo na agenda. Quem eram os atores, que discurso que tinham. Acho que esse é um recurso do ponto de vista da argumentação, tanto no contencioso quanto nos pareceres, legal. Né? Mostrar assim, olha só, o povo está brigando por causa disso, mas isso nasceu da onde, afinal? Né? Isso é importantíssimo. Isso é um recurso que melhora, bom dia, isso melhora, eu acho que isso assim, do ponto de vista, né? Por que a gente faz um curso desse numa escola de advocacia pública, era uma escola de governo, exatamente para melhorar as capacidades institucionais. Então, se a gente pensa, vou defender uma política pública ou estou atuando numa determinada política pública, quais são as ferramentas que eu tenho? Eu tenho o direito, obviamente, que está escrito no texto da lei, a interpretação jurisprudencial, mas eu tenho outras ferramentas para pensar nisso. Então, pensar a história de como isso entrou na agenda é genial. Isso, nos votos dos ministros do STF, você vê alguma eles fazem isso. desse? Muitos deles fazem. Dá mais corpo, né? Isso. E o voto fica. Mais autoridade. Mais autoridade. O voto fica um voto, vamos dizer, um voto que, mesmo que ele seja vencido, é um voto. Isso que eu falei, eu trabalho com o Constitucional 2. Então eu digo para os meus alunos, olha, a gente tem os manuais aqui, mas se você quer aprender o direito, leia os votos dos ministros, porque o direito está escrito ali.
Entendeu? Não tá na cabeça dos professores, não tá, você tem que ir lá e ler. E não tem um aplicativo que faz o diabo do negócio aparecer na tela do seu celular. Tem que ler mesmo. Né? Então, assim, quando a gente olha nessa perspectiva, você vai ver que os votos que te dão mais força no argumento são exatamente esses, que fazem um pouco essa recuperação histórica do ponto de vista institucional, como é que é a institucionalidade. E o direito à educação, gente, é muito, que é a mesma coisa do direito ao voto, né? O voto feminino, a universalização do voto. O direito à educação, ele é muito pirado, porque olha só, ele tinha esse impacto de que é um Estado liberal, é muito, né? Um Estado num processo ali de se transformar mais liberal, um Estado com massas analfabetas, que é o movimento, é o operariado na cidade, e que a hora que você alfabetiza, você o que qualifica essa força de trabalho, ou seja, os salários vão subir. A questão da saúde também, né? Que também, se a gente for olhar bem lá atrás, também não tinha nada estruturado, né? E a saúde é uma coisa muito caro pro Estado, e hoje em dia todo mundo sabe, olha, esse é o mínimo que o Estado tem que oferecer. Direitos e garantias fundamentais. Isso. Que é a Declaração de 42. Então essas coisas estão muito interligadas. Eu acho que assim, o papel hoje, né, de nós que estamos no direito é um pouco mostrar a interligação dessas coisas. Porque em 42, quando você tem a afirmação lá dos direitos humanos com dignidade, são todas essas lutas passadas que vão compor esse Estado. E lá atrás, bem lá atrás, não era tão claro, né? E hoje em dia é um negócio bem evidente. Claro, né? E daí, sabe-se lá, daqui a 20, 30 anos... O que será? O que será? E aí eu acho que tem uma parte dessa literatura que vão dizer que são os problemas não resolvidos em política pública, que eles voltam sempre, são sempre questões de agenda. Por exemplo, o financiamento é uma questão de agenda, sempre nessas questões. Então, assim, a hora que o estado de bem-estar começa a colapsar muito, que é o que a gente tem visto em todas as democracias no Ocidente, quem vai financiar isso? São as empresas com benefícios privados? Eu não sei se foi na minha aula aqui, não, acho que foi na minha aula na universidade, na quinta-feira. A gente estava discutindo o que era governança e a menina fez uma pergunta, uma menina do serviço social, fez uma pergunta, mas e a política social? Eu falei, ó, você pode pensar uma política social universalizada e você pode pensar uma residual. Nos Estados Unidos a política social é residual, eu escolho grupos que vão ganhar. A ideia dos vouchers é isso. Por isso que aqui na formulação, ela capta esse debate da montagem da agenda. Porque aí são os instrumentos que eu vou ter na mão. E se a gente no direito consegue fazer essa conexão, bingo. A gente consegue, inclusive do ponto de vista da advocacia pública, manter essa profissionalização sem entrar muito, né? Que eu acho que isso coloca todos, sejam eles de qual lado for, numa situação muito camisa de força, né? De dizer, eu defendo isso, eu defendo aquilo. A gente pensa numa neutralidade, mas num certo equilíbrio, numa ponderação dentro dos argumentos que são cabíveis. Mas aí você começa a olhar, por que esse instrumento sim, aquele instrumento não. Ele vem daqui, ó, dos atores, da luta política mesmo, dessas coisas que ele coloca no capítulo 3 como resultado do subsistema. Atores defendendo seus interesses, que são particulares, instituições que são capazes de recepcionar ou não, e ideias que estão por trás desses interesses. Então todo instrumento tem uma ideia por trás dele. Todos os instrumentos têm uma ideia. Eles não são instrumentos, eu escolhi esse porque eu achei que esse era bonito. Às vezes eles são importados, que é o que ele fala no capítulo 3, né, do sistema internacional. Às vezes eles são altamente importados, porque, afinal de contas, né, isso lá fora e tal, mas ele vai mostrar, mas também são ideias, valores. Normatividade, não no sentido law, né, eu vou botar law aqui porque como eles trabalham com normas, né, que não é a mesma coisa que direito, né, não no sentido de direito, né, o law não é só lei, é direito, então, mas valores nesse sentido, tá bom? E a montagem da agenda é o primeiro e mais crítico dos estágios de uma política pública, exatamente, onde está todo mundo, é a guerra de todos contra todos. Diz respeito ao reconhecimento de que algum assunto é um problema que requer mais atenção por parte do governo. Exatamente. Então, o que não era problema há 20 anos atrás, hoje é a coisa do ensino. A volta do ensino em casa.
né? Que era um negócio que os ricos podiam ter. Os ricos também, acho que até hoje é uma coisa muito acessível a quem tem mais dinheiro, que inclusive pode desenhar o que quer. E aí eu montei essas perguntinhas, mas eu já vou passar por elas, senão eu não vou conseguir dar minha aula toda aqui. Por que um determinado problema entra na agenda? A gente pode voltar no intervalo, depois do intervalo. Um determinado problema entra na agenda. Como esse processo é percebido no discurso jurídico? Tem uma interrogação ali, eu esqueci de botar. Porque esse processo de como é que o problema entra na agenda, como é que isso é percebido no discurso jurídico? Né? A gente, quando vai criar o discurso jurídico, na defesa ou na manutenção de uma defesa, como é que a gente percebe os problemas de agenda? Né? Não de reproduzir, mas de entender quem eram os atores, as instituições e as ideias que estavam ali. E aí, a gente talvez depois possa até, eu acho que eu vou propor isso, pessoal, depois voltar para os casos mais específicos para a gente analisar. Acho que a gente não vai conseguir fazer nessas 30 horas, mas talvez um de 15, que a gente faça online, entendeu? Talvez a gente consiga. Diga, cara. Só para aproveitar a oportunidade desse slide, porque lá nos anos 90 teve aquela era das conferências, alguns escritores escreveram sobre isso, e a influência que aqueles instrumentos internacionais repercutiram nos países do mundo inteiro. Agenda ambiental das mulheres, racismo, várias delas repercutiram aqui no nosso Congresso e viraram leis brasileiras com mais ou menos efetividade. Então, aí quando a senhora fala isso, por que um determinado problema está na agenda? Porque isso para mim era uma questão que muita coisa vinha lá de fora. E como era percebido pelo discurso jurídico através dessa ligação internacional com o nacional, né? Hoje me parece que com a globalização, isso, não sei se é mais assim, até que medida essa tensão é mais ou menos forte também. Mas para mim sempre é uma coisa do mainstream que vem um pouquinho para cá. Mas é isso mesmo. Por isso que no capítulo 13 ele fala, o sistema internacional também é definidor de políticas públicas. E eu te diria o seguinte, você pode não ter os temas de agenda pensado a partir de movimentos sociais, que foram muito fortes na década de 90, e é muito louco, né? Porque a década de 90 é uma década que o estado de bem-estar vai pro chão, assim, universalmente. Então a forma é você trazer a diversidade. Mas você tem hoje outros temas que o discurso internacional tá. O que é o combate à droga? Né? A criminalização e um discurso muito de criminalização, assim, não estou dizendo, eu nem entendo de política de segurança, não é nem a minha praia. Mas meu doutorado é sobre isso. Sobre isso. O que é o discurso de criminalização das drogas? É a importação da tolerância zero nos Estados Unidos, né? É a disputa dentro da América Latina, da OEA, dos estados que vão tentar, de alguma forma, se blindar na sua soberania nacional para evitar uma interferência muito direta dos Estados Unidos, e outros que vão dizer, vem, como diz a turma, vem em mim que eu tô facinho. O México fez isso. O Brasil talvez caminhe para isso, para um discurso mais de punitividade punitividade, como é que os criminalistas... De law e order, né? Law e order, exatamente, para os criminalistas. O Brasil talvez caminhe para isso. O Uruguai não fez, o Uruguai fez de outra forma. Então essas coisas todas estão relacionadas com o sistema internacional. É por isso que ele acaba o capítulo 3 dizendo, olha, o subsistema é democracia, capitalismo, atores, instituições, ideias, e ele fala também do sistema internacional. Que nós podemos ver as ONGs, mas nós podemos ver também as próprias instituições desse sistema, né? Essa coisa mais de como é que vai, como é que faz, e isso como uma disputa hegemônica mesmo. Por isso que, por mais que a gente tenha um processo técnico, esse não é um processo que vai nunca se livrar do politics. Ele pode até se blindar de alguns atores nacionais, mas não vai se blindar de outros, entendeu? Você vai ter sempre essa coisa. E a montagem da agenda é talvez o lugar que a gente melhor identifique isso. Por exemplo, o debate da diversidade nos anos 80, eu até antes de vocês chegarem, eu estava falando disso. Olha, no governo Fernando Henrique, você reconheceu você reconheceu o racismo no mercado de trabalho brasileiro. Você não reconheceu isso. Não foi no governo Lula, nem no governo Dilma. Você reconheceu isso no
governo Fernando Henrique, que era um debate, por exemplo, a gente aqui fez um ciclo aqui do Guerreiro Ramos, né, que era para discutir. Guerreiro Ramos foi um dos caras, enfim, dos intelectuais, desse país, um intelectual negro que vai discutir a questão racial, mas ele sempre dentro da burocracia. Bem interessante a história do Guerreiro Ramos, né? Isso é uma burocracia, que tipo de burocracia e tal. Mas assim, nos anos 50 você está discutindo a questão racial no Brasil. O Abdias Nascimento, quando se elege deputado na década de 60, o tema dele é a questão racial, né? E tudo que você conseguiu no Brasil de questão racial é criminalização do racismo, sem pensar as medidas de ações afirmativas, que nos anos 50 já estavam no texto do movimento internacional. As convenções da OIT são de 56.